Vai. Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma segunda-feira especial, recebendo um convidado muito especial, meu amigo, um grande líder na capital federal, ele que chegou na aeronáutica, acertei? Acertei, pelo menos, né, gente? Ele que chegou no mais alto cargo da aeronáutica, uma das forças armadas do Brasil, e hoje é militar da reserva. Brigadeiro Átila Maia. Boa noite, Brigadeiro. Boa noite, Jaimilson. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Já somos amigos aí de um bom tempo. Estamos aqui à disposição dos nossos internautas que estão nos acompanhando, nos assistindo em qualquer parte deste planeta, porque o seu programa vai longe, né? Então é o programa Palavra Franca. Em qualquer lugar deste planeta, onde quer que você esteja, interaja, pergunte, nós estamos aqui prontos para responder. Primeiro dizer da alegria de recebê-lo aqui no programa. O senhor já é da casa, né? Já tem cadeira cativa, né? Mas da satisfação e o privilégio de tê-lo conosco, porque o conhecimento, a experiência que o senhor tem, o preparo que o senhor tem, já nós vamos saber o porquê que esse homem não chegou a ser presidente ainda, né, gente? Que eu ainda tenho esperanças ainda, né? E eu quero de já agradecer a sua disponibilidade em uma segunda-feira como essa, estar aqui no programa Palavra Franca para trazer um pouquinho mais de conhecimento, dividir conosco o conhecimento do senhor. E eu quero agradecer você que está aí do outro lado. Brigadeiro, a primeira pergunta é... Primeiro, vamos começar um pouquinho lá atrás. Como é que começou a sua carreira militar? Como é que foi? Bom, meu pai é oriundo da Força Aérea Brasileira também, e a minha vida inteira eu morei dentro de uma vila militar, né, próximo de um aeroporto, e o avião fascina. Então, desde muito jovem, criança ainda, eu dizia que queria ser piloto também. E as coisas foram convergindo, acontecendo, não é algo assim que você possa dizer, criança ainda que vai ser piloto e conseguir, porque além de tudo você precisa ter a saúde em dia, aquela coisa toda, né? Mas ainda bem que tudo deu certo, tudo se encaminhou, e quando eu estava morando em Salvador, eu tive a oportunidade de fazer o concurso, ao concluir o 2º grau, e iniciei na Academia da Força Aérea em Pirassununga. Olha só! Passamos 35 anos na Força Aérea. Você iniciou lá em que ano? 1975. 1975? É. Rapaz, é uma bagagem tanto, hein? Passou 35 anos. 35 anos na Força. Quanto tempo você já está na reserva? Eu saí em 2010, né? Estamos completando 15 anos praticamente. Muito bem. E como é que foi essa transição? Parar e... Jaimilson, eu sempre fui uma pessoa que procurou viver intensamente tudo na minha vida. Então, quando as coisas acabam por uma razão qualquer, acaba que a gente não sente muito, né? Então, eu vivi intensamente esses 35 anos na Força Aérea. Eu chegava no meu local do trabalho invariavelmente entre 5 e 6 horas da manhã e saía quando não tinha mais o que fazer. Então, quando acabou, os voos veio praticamente todos os dias, né? As pessoas me perguntam, você não sente saudade do voo? Não, eu voei tudo que eu pude voar. Eu estou tranquilo hoje, não tem nada assim que eu diga, não, eu gostaria de voltar, de começar de novo, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e saí satisfeito. Sim. Certeza do dever cumprido. Do dever cumprido, não tem aquela sensação, mas faltou isso, eu podia ter feito aquilo. Não, eu fiz tudo. Tudo. Então, tudo que estava ao seu alcance. E até algumas coisas a mais. A gente fez também, deu certo. Deu certo. Então, tudo bem. Já ele vai contar para nós o segredo dessa juventude, viu, gente? Que tem um segredo aí, já nós vamos saber. Conta para nós uma experiência que marcou o senhor durante esses 35 anos de Forças Armadas. Na Força Aérea? Na Força Aérea. Bom,
uma das experiências que realmente marcou muito profissionalmente foi, eu diria que foram até duas experiências. Uma no Congresso, a atuação no Congresso Nacional, que eu fui o chefe da assessoria parlamentar, mas teve uma outra que aconteceu inclusive depois disso, que foi a missão que eu cumpri nos Estados Unidos, né? Eu servi lá 2 anos e meio, na Junta Interamericana de Defesa, um órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos. Eu era o chefe da representação do Brasil lá no órgão. E a gente, quando chega nos Estados Unidos, especialmente para cumprir uma missão dessa, você sempre chega pequeno, né? Sim, sim. Achando que você vai encontrar os super-homens, os super-militares, aquela coisa toda. E não foi exatamente isso que eu vi. É mesmo? E a gente, inclusive, conseguiu dominar o tempo inteiro. Né? Eu cheguei, inclusive, a ser chamado para fazer palestra no Pentágono. É mesmo? Olha. Então, coisas que eu realmente não esperava, porque eu cheguei lá em busca de alguma coisa, de conhecimento, de ver como é que eles faziam os procedimentos, absorver alguma coisa. E, na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Talvez tenha sido fruto justo da minha experiência no Congresso. Sim. Né? Eu realmente cheguei lá com uma experiência muito grande. Bagagem muito boa. E é um órgão colegiado também que funciona. Nunca perdi uma votação lá na Junta Interamericana de Defesa. Aprovamos tudo que nós quisemos, não teve... E esse colegiado era formado por quantos? Eram 33 Estados-membros, 33? Todos os países das Américas, e ainda tinha mais ali a representação da China e de mais 2 países ali da Europa. Certo. Né? Então, todos os assuntos são discutidos ali, né, no plenário. Certo. E a gente sempre procura o consenso. Sim, sim. Mas a decisão final é ali a votação pro forma. E como eu já tinha toda essa bagagem aqui do Congresso, eu sempre reunia os representantes que naquele tema tinham afinidade com a gente acertava tudo antes da reunião. Já ia tudo preparado. Tipo colégio de líderes. Sim, sim. Né? Quando ia para o plenário, e a orientação que eu procurava passar, gente, nós não vamos discutir, não vamos falar nada, vamos só votar. Sim, sim, sim. Ponto. Dava certo. Porque quando você não quer externar a sua opinião, você não aguça a ira do inimigo. Entendi. É uma tática de guerra, né, rapaz? E aí eles colocavam ali o ponto de vista deles, não havia reação do nosso lado, vamos votar, e na votação a gente ganha. Cara, que legal, hein? E assim eu consegui vencer todas as batalhas ali dentro. Então foi uma experiência realmente muito gratificante, porque eu não esperava que a gente pudesse ter esse desempenho. Quando eu digo a gente, é a nossa representação. Equipe, né? A equipe. E tem um aspecto também bastante interessante. Tanto da parte dos oficiais quanto dos graduados, né, que são suboficiais, sargentos, certo, que são designados para essa missão, só vai gente top. Sim, sim. Os preparados. Então, eu tinha a melhor equipe das Forças Armadas na minha mão. Era muito fácil, né? Tem um ditado que diz que é muito fácil comandar homens inteligentes. Basta apontar-lhes a direção. E era só isso que a gente fazia. É por aqui. Tá bom. Fácil. Eram quantos só do Brasil, sua equipe? Nós tínhamos porque você tem lá a representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa e você tem o Colégio Interamericano de Defesa. Sim, sim. Então tem alunos do colégio, tem pessoas que trabalham no colégio e tem a representação. Então nós tínhamos ali um total ali de cerca de 50 homens trabalhando aí nessas 3 organizações. Sim, sim, sim. E o senhor conduzindo essa turma aí. E eu era o chefe de toda essa equipe ali. Mas é que eu digo, a equipe maravilhosa, só tinha cabeça, não tinha... Sim. Só os melhores. Você não tinha que ficar explicando o sexo dos anjos para ninguém.
Fica tudo mais fácil, né? Quando o senhor fala sobre colégio de líderes, e aí, gente, é interessante, o colégio de líderes na Câmara, ele se reúne toda terça-feira, é isso mesmo? Sim. E quando há necessidade, algum outro projeto específico que há necessidade de tomar um posicionamento, uma convocação. O colégio de líderes é convocado e eles se reúnem antes sempre das votações. Tomar uma aguinha aqui para não... Aí, gente, esse colégio de líderes se reúne na Câmara para pautar, né? Sim. As decisões do plenário. E é interessante que essa experiência já serviu para levar... Eu levei para lá. E com isso a gente dominou. Muito bem. A questão militar, e aí para nós é uma pergunta bem capciosa, né? Política e Forças Armadas, dá para nós aí, que nome pode se dar esse tipo de relação? Bom, veja só, na verdade, não há nenhuma possibilidade de desvincular uma coisa da outra, né? Não há. O emprego da força, né? Vamos dizer assim, o emprego da política por outros meios. Olha aí, que coisa... Não, pera. O emprego da força... A política por outros meios. Gostei dessa daí, viu? Por que hoje até a gente não vê tanto, mas ainda há pouco tempo, bem recente, era muito comum as notícias aí nos jornais que o governo americano deslocou o porta-aviões para tal região, porque aquilo ali é o quê? Você sem dar um tiro, sem fazer nada, só estou por aqui, viu? Sim. Pessoal, eu passando aqui. Né? E é um recado bem dado. Quando a gente é criança, tem a história do meu irmão mais velho, sim, não tem? Sim. Meu irmão está ali. Pronto, aí já intimidava. Né? Então, exatamente a política por outros meios. Então, não há como desvincular uma coisa da outra. O que as pessoas talvez estejam confundindo é a participação política eleitoral dos militares. Mas isso há toda uma legislação que prevê. E se a gente cumprir o que está na lei, não tem problema. Agora, justiça seja feita. Nós tivemos um presidente, foi o penúltimo presidente aí, Jair Messias Bolsonaro, que nunca conseguiu ter um desempenho razoável em absolutamente nada que ele atuou. Falando isso com muita tranquilidade, e Jamilson, eu sempre, não é a primeira vez que a gente está aqui. Sim, isso é de casa. E você sabe que eu falo as coisas, a verdade, eu coloco a realidade como ela é, eu não estou aqui para enganar ninguém, para ficar enrolando ninguém. Não estou preocupado com quem vai gostar ou quem vai deixar de gostar, a mim pouco importa. Agora, eu sempre vou dizer a verdade. E eu só falo das coisas que eu sei e que eu conheço. Sim. Então, eu falava ali do nosso ex-presidente Bolsonaro, foi expulso do Exército por indisciplina. É mesmo? Essa parte eu ainda não tinha... Como é que foi? Como é que é essa indisciplina? Bom, a instituição militar, ela é toda baseada na hierarquia, na disciplina. Não é qualquer militar que pode chegar a dar uma entrevista, não é qualquer militar que pode chegar num órgão da imprensa e veicular uma insatisfação. Né? Tudo tem um regramento. Sim. E, lamentavelmente, na ocasião, nosso ex-presidente não cumpriu isso aí, foi fazer uma queixa, acho que, não sei se foi na revista Veja, porque agora eu não tenho de cabeça. Sim. Mas, enfim, foi fazer uma queixa de salário estava baixo, aquela coisa toda. E isso aí, evidentemente, causa um mal-estar muito grande dentro da corporação, e aí ele foi expulso por indisciplina. Né? Então, isso é um fato. Sim. É a história. É a história, não há como negar. E reescrevê-la, né? Nem reescrevê-la. E qualquer um que queira acessar no Superior Tribunal Militar, o processo está lá. Está lá. Qualquer um vê. Né? Então não tem como a gente negar. Aí o Bolsonaro foi para a Câmara dos Deputados, ficou 28 anos
Você tem ideia do que é passar 28 anos no mesmo lugar, no mesmo gabinete, e não fez absolutamente nada? 7 legislaturas. Sim. 7 legislaturas. Exatamente. Nunca aprovou um projeto de lei, nunca foi relator de um projeto, nunca presidiu uma comissão. Então, não tem como dizer que foi um bom parlamentar. Sim, sim, sim. Né? Verdade seja dita, não tem frutos. Não tem. Como eu digo isso várias vezes. Fomos muito amigos. E digo fomos porque agora a gente não mantém contato. Né? Desde que ele assumiu a presidência, depois que ele assumiu, eu só falei com ele praticamente no finalzinho, em dezembro de 2022. Uma única Já vez. na saída já do mandato. Na saída, né? E aí, como presidente, eu particularmente acho isso, mas eu não quero nem falar da minha opinião. Já vi alguns artigos, algumas matérias dizendo que ele foi o pior presidente que o Brasil já teve. Né? E se você for medir os dados, os fatos, realmente não tem como enquadrar o desempenho dele de uma forma diferente. Não tem como negar isso aí. Não tem. Né? E a pior coisa que existiu foi a relação dele com as Forças Armadas. Foi uma relação bem... Porque, primeiro, ele foi expulso como tenente, mas depois foi feita uma manobra e conseguiram fazer com que ele passasse para a reserva e houve a promoção ao posto de capitão, né? Mas é um capitão. E aí, de repente, o presidente da República, por força da Constituição, é o comandante supremo das Forças Armadas. Sim. Então, você imagina um capitão indisciplinado ser o comandante dos generais de 4 estrelas todos. Há um antagonismo, né? Exatamente. E talvez até por força de alguma mágoa, alguma coisa que tenha ficado lá do passado, ele sempre tentou impor a vontade dele. Fazia parte do discurso dele como presidente. Não, quem manda sou eu, quem manda aqui. Sim. Esse era o linguajar dele. E para um militar, e esse é um jargão utilizado no nosso meio, se você quiser acabar com o comandante, é fazer exatamente o que ele manda. Ah, é? Sim. Porque, Jaimilson, quando você tem a oportunidade de dirigir uma corporação com muitas pessoas, é muito difícil você acertar tudo, acertar sempre. Eu me recordo muito bem que numa das conversas com o Dr. Enéas, Sim. que já não está mais entre nós, e na época eu era major, uma vez ele me perguntou: major, o que eu devo fazer para não incorrer nos mesmos erros dos outros? Eu disse para ele apenas uma palavra: Sério? ouça. Ouvir. Ouça. Rapaz. Porque pode mudar tudo. Aham. Às vezes, quando você pergunta, vem cá, o que você acha disso? Vem uma ideia totalmente diferente daquela que você havia preconcebido. Sim, sim. Né? Então, nessas situações, é preciso ouvir. Ouvir. E era algo que o nosso capitão Não ouvia. conseguia ouvir. E queria impor, muitas vezes, a vontade dele, mas, ao mesmo tempo, não tinha aquele valor ético, moral enraizado em sua personalidade de assumir as coisas. Não, foi feito assim porque eu mandei. Né? Porque quando a coisa dá errada, pode ver, todo mundo quer Cai fora. E isso não é da nossa cultura também, na cultura militar. Né? Se você fiz errado, não errei. Assuma. Fui eu. Vai ser crucificado, ok. Faz parte. Né? E isso aí, não sou nem eu que eu estou dizendo, qualquer um que acompanhou os 4 anos do mandato dele viu isso todos os dias. Todos os dias.
Faltou, então, ouvir, porque é uma das perguntas que eu me fazia, é se realmente, diante de tantas, eu acho que incongruências, vamos dizer assim, será que não tinha ninguém que dava um conselho? Eu sempre me perguntei isso, não tinha ninguém que dizia assim, não faz assim? Tinha. Tem, mas se você não quer ouvir. Aí fica difícil, né? E sobre isso, se você me permitir, eu vou dividir aqui com as pessoas a minha última experiência com ele. Como eu falei, foi no dia 16 de dezembro de 2022. Depois de eu estar sem conversar com ele há 4 anos. Porque o presidente da República, você não liga, vou passar aí. Tem como, né? Não existe isso. Tem que ter um respeito pelo cargo, a liturgia do cargo, aquela coisa toda. E evidente que eu nunca liguei para ele, nem ligaria, eu queria bater um papo. Não tem. O que você está fazendo hoje à noite? Nada, não, vou aí. Vou passar aí. Não existe isso. Sim. Mas eu fui procurado por um grande amigo que integra ali os quadros do Partido dos Trabalhadores e que sabia que eu tinha uma relação boa com ele, se eu não poderia intervir de forma que o Bolsonaro parasse com aquela postura dele de ficar escondido, trancado, não falar com ninguém, nem com a imprensa, nem com ninguém. Né? E eu disse para esse amigo, olha, eu tenho 4 anos que eu não falo com ele. Eu não sei se ele vai me receber. Agora, se ele me receber, eu vou lá e eu falo. Né? E realmente tinha um dos integrantes da equipe dele, que eu conhecia bastante, falei com essa pessoa e ele estabeleceu a ponte. Né? A gente disse, olha, tranquilo, ele vai te receber sim, aguarda aí que daqui a pouco vamos fazer um contato. E aí me ligou o ajudante de ordens, perguntando onde eu morava, que ia mandar um carro me pegar. Eu disse, não precisa, eu vou com o meu carro. Como é que eu faço? Entra por onde? Aí entrei, fui lá na Palácio Dourado. E conversei com ele. Então você chegou até essa conversa? Sim, eu e ele. Sim. Eu e ele. E aí, a primeira pergunta que ele me fez, mas e você, o que você acha? Houve fraude ou não houve fraude? Eu disse, meu caro Bolsonaro, a questão não é se houve ou se não houve. Veja só, hoje você é o presidente da República. Você tem toda a estrutura de poder na sua mão. Você conseguiu provar que houve fraude? Ele disse não. Ele disse, então, meu amigo, fato alegado não comprovado é um fato inexistente. Esquece isso. Fato alegado não comprovado é um fato inexistente. Eu gostei da frase. Né? Esquece isso. Liga aí pro Lula, dá os parabéns, disponibiliza tudo aí para ele. E aí ele, mas você acha que o que ele vai fazer comigo? Vai me prender? Bolsonaro, hoje, no meio de todos nós brasileiros, só tem uma única pessoa que vai poder te ajudar. Luiz Inácio Lula da Silva. Se não for ele, não tem nenhum outro que consiga te ajudar. Rapaz, que conversa pesada, hein? O senhor, só vocês dois na sala? Só eu e ele. Só vocês dois, certo. E aí, no meio da conversa, surgiu o Supremo, né? Aquele jeitão dele, ele, o Supremo, disse, Bolsonaro, você teve 2 oportunidades e você indicou 2 pessoas do lado do Lula. Para tudo aqui. Gente, não. Eu tenho que perguntar. Essa sua frase é muito pesada. Mas isso é um fato. Esses dois indicados por ele também têm ligação com o PT? Sim. O Nunes e o Mendonça? Sim, total. É mesmo, Zé? Total. Então, que escolha. Como é que ele fez um negócio desse? Não ouviu. Na ocasião ali, quando eu disse isso, ele ainda disse, você viu? O que ele fez lá com o governador do Rio lá, o Cabral? Ele tinha liberado o Cabral. Sérgio Cabral. Acho que foi o Mendonça, André Mendonça que liberou. Se não foi o Mendonça, foi o outro. O Nunes Marques. Mas liberou. Sim. Enfim. Mas foi você quem os colocou lá. E agora não pode mais tirar.
tem como. Aí você vai alegar, o presidente da República não teve essas informações? Não, isso não. Teve. Talvez vocês não lembrem, mas se pesquisarem aí no YouTube, é fácil achar. Quando, por ocasião da indicação do nome do ministro Cássio, né? Cássio Nunes Marques, o Bolsonaro foi ao encontro do ministro Gilmar Mendes no apartamento dele e foi acompanhado do ministro Toffoli. As imagens estão aí no YouTube. Sim, eu acho que eu me recordo. E a foto foi tirada por alguém que estava atrás. Ou o filme foi feito por alguém que estava atrás deles. Aí, você acha isso? Público, isso é público. Público. Né? E o que foi feito lá? Ele chegou acompanhado do Toffoli. Sim. Evidentemente queriam pegar o concordo. E tá bom esse aqui? Tá. Beleza. Tranquilo. É isso aí. A troco de que eu não sei. Né? O que eu estou falando aqui, todo mundo tem acesso. A imagem está aí. São fatos públicos, sim. Fatos. O que foi negociado em função disso, eu não tenho conhecimento. Né? Mas também não precisa ser nenhuma inteligência brilhante para saber que algo deve ter sido negociado. Sim. E aí a chance de ouro para fazer algo diferente. O nosso outro ministro ali, que ele mesmo denominou de terrivelmente evangélico, trabalhou a vida inteira com Toffoli. O Mendonça. Sim. Ele, junto com o nosso ministro aí, que está em mais evidência hoje, Alexandre Moraes, escreveram um livro em homenagem ao Toffoli. Puxa, gente, o programa Palavra Franca hoje está desvendando. Mas isso não é segredo, não está escondido, não está atrás da parede. Está tudo divulgado. Tudo aí. Mas juntar as peças, como nós estamos juntando, como o senhor está juntando, é interessante. A gente começa a ver outro lado da moeda, né? Já que entramos nesse tema, a coisa mais recente aí do golpe, houve golpe, não houve golpe? A grande pergunta, o povo quer saber, houve ou não houve golpe? A primeira pergunta que a gente precisa se fazer: se o nosso então presidente da República tivesse as provas de que houve fraude na eleição, era preciso golpe? Não. Então ele não tinha nenhuma prova de fraude na eleição. A primeira coisa que se caracteriza é isso. Certo. Tá? De acordo com o relatório da Polícia Federal, os 880 páginas, sei lá vai cacetada, ali, né? Pelo que a gente leu, eu lembro, eu nunca interroguei ninguém, não falei com nenhum deles, mas lendo ali, não há dúvida de que nós tivemos ali uma série de crimes. Dá para escolher qual você vai enquadrar. Certo. Tá? Dá para escolher. O alegado contra o Estado Democrático de Direito, a tentativa, né? A expressão que a pessoa que se deslocou ali para a quadra do apartamento do ministro lá do Supremo, que em tese seria o dia da execução, o dia do sequestro, né, de qualquer coisa, e qualquer um que entenda também da linguagem militar sabe que o dia D é o dia que realmente ia acontecer as coisas, o que ia iniciar todo o processo, né, a consolidação. E a expressão que eles utilizaram para desmanchar o que estava em andamento, você lembra? Qual foi a expressão que eles usaram? Abortar. E abortar é o quê? Olha aí, pessoal, palavra. É abortar. Abortar é interromper algo que está em andamento, em execução. Rapaz, gente, para tudo aqui. Programa Palavra Franca nessa segunda-feira. Inclusive,
Só relembrando aqui os fatos, né? Gente, essa conversa entre o Brigadeiro Átila e o ex-presidente aconteceu no dia 16 de dezembro de 2022, no interstício ali entre a eleição e a posse do novo governo. Hoje, 16 de dezembro, fazem exatamente 2 anos, tá certo? Sim, de 22, 16 de dezembro de 24, fazem 2 anos, e o programa Palavra Franca traz aqui o Brigadeiro Átila Maia, trazendo notícias do Planalto Central do Brasil. Sim, abortar, o senhor parou em abortar. Sim, a expressão utilizada pela equipe que estava no controle ali do processo, abortar. Foi abortar. Abortar é você interromper algo que está em andamento. Né? Porque senão, talvez eles tivessem usado simplesmente a palavra, olha, cancela. Cancela, para tudo. Não. Cancela. Parar dá a impressão também de algo que estava andando, mas cancela. Abortar. Né? Então, o abortar significa que a coisa estava em andamento. Foi interrompida. Agora, eu acho que talvez até num dos nossos programas aqui eu tenha dito isso, e se eu não disse, com certeza tem vários vídeos e lives que eu fiz, que eu sempre disse que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, de todos os presidentes do Brasil, foi o que mais tinha avançado as pautas da esquerda. Como assim, Brigadeiro? Ele, de extrema direita, foi o que mais avançou nas pautas da esquerda? A extrema direita talvez tenha sido o seguinte: como a gente sabe que na verdade não existe uma reta, é tudo curvo, né? Vai ver que ele foi indo para a direita e saiu lá na esquerda. Essa é boa. Né? Mas eu gosto de falar e provar e demonstrar. Ok. Né? Por ironia do destino, o nosso presidente assinou, no dia 1º de setembro de 2021, ele sancionou a Lei 14.197, que é exatamente aquela que trata da tentativa de crime contra o Estado Democrático de Direito, aqueles artigos 359, M, N, L, igual ao LGBTQ, né? etc. e tal. E por ironia do destino, assinaram junto com ele, né? Foi sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo ministro Anderson Gustavo Torres. Né? Também está preso. Pelo ministro Walter Souza Braga Neto, pelo ministro Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Só escapou daqui, por enquanto, a Damares. Né? Agora, isso foi assinado, como eu falei, no dia 21 de setembro de 2021. Né? Você sabe qual é a origem dessa lei? Não sei. E vamos saber agora no programa. Sabe quando teve origem essa lei? Não. Em 1991. Em 91? Há 30 anos atrás, antes da sanção. Sim. Sabe qual era o projeto de lei? 2462. Projeto de lei 2462. Sabe quem é o autor desse projeto de lei? Quem era o autor do 2462? Hélio Bicudo, deputado Hélio Bicudo. Sabe qual era o partido dele? Qual era o partido do Hélio Bicudo? PT. Partido dos Trabalhadores de São Paulo. E tá aqui, eu peguei e trouxe para você ler se você quiser. Tá aqui a emenda do projeto de lei, tá aqui a emenda da lei. Veja se mudou alguma coisa. De 91 e de 2021. Não mudou. Acrescenta o título, parte especial. Rapaz. E eu pergunto, isso é ou não é uma pauta da esquerda? Tá aqui, gente. Autor, Hélio Bicudo, do PT de São Paulo. Não tem nem o que... Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Infelizmente, o conhecimento é um problema sério. Só quem conhece
profundo a tramitação de projetos de lei, conseguiria chegar nisso, né? Mas quando você vê, a lei foi sancionada pelo presidente tal, peraí, isso não surgiu do nada. Do nada. E essa lei ficou, vamos dizer assim, adormecida 30 anos na Câmara dos Deputados. E em 6 meses ela foi aprovada em 2021. Só 6 meses. Sim. E a gente sabe que um projeto de lei, para ser aprovado no Congresso Nacional em 6 meses, só o presidente da República queira. Só tendo interesse do Palácio Planalto. Agora, quem não quer ver, tudo bem, não precisa ver. Sim. Mas tá aí. Está aqui a evidência. Gravem bem, é o projeto de lei 2462 de 1991. E a lei que foi sancionada é a lei 14.187 de 1º de setembro de 2021. Não mudou nada. Ninguém tirou uma única vírgula. E isso se dá pelo fato de uma estratégia para trazer a esquerda ou pelo fato de fazer realmente impulsionar a esquerda? O que está por trás, eu não tenho certeza. Mas a gente sabe que coisas aconteceram aí, que processos não andaram. Vamos pegar um exemplo talvez ali, porque a rachadinha não avançou. Sim, morreu no meio do caminho. Né? Pode ser. Tem outros interesses no meio do caminho? Ué, certamente. É o que explica. Mas é fato. Sim. É fato. O presidente da República que mais avançou com todas as pautas da esquerda foi Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, essa, eu vou chamar aqui, destruição, entre aspas, né, das Forças Armadas. Também. Ele é o único responsável por isso. Os generais venderam a consciência, venderam sim. Não estou falando isso pela primeira vez, não. Está lá atrás. E eles têm consciência disso que eu falei. Porque todo mundo ouvia e assistia as minhas lives e os meus vídeos. Foram oficiais generais que venderam a consciência para receber um salário de R$130 mil por mês. 130? Sim, porque foi o Bolsonaro, antes tinha um teto do salário. Aí o Bolsonaro acabou com essa lei e eles podiam acumular. Então, somando o salário de oficial general mais o de ministro, dava ali R$130 mil por mês. Brincando, né? Então, mas o cara que vende a consciência por R$130 mil, eu não sei se... Iwan Grande, e aí, gente, hoje recebendo aqui o brigadeiro Átila Maia, que é militar da reserva, esteve dentro, né, das Forças Armadas durante 35 anos, né? Conhece o processo legislativo, conhece, né, dos porões. Antes, brigadeiro, deixa eu tirar uma dúvida minha aqui. Usa-se muito o termo chamado caserna. Brigadeiro, explica para nós, para os nossos ouvintes aqui do Palavra Franca, quando se usa esse termo caserna, o que quer dizer o termo caserna? Só uma curiosidade. Caserna era antigamente o que se chamava o alojamento dos soldados. Entendeu? Era onde os soldados dormiam, né? E aí acabou generalizando, da mesma forma que a gente usa a expressão, tem o general, mas não, sou soldado, ele é general, mas é soldado também, não deixa de ser. Então, o homem da caserna são os homens que viveram, vamos dizer assim, aquele espírito da caserna. Sim. Né? Mas todos nós, de alguma forma, vivemos dentro da caserna, porque no período de formação a gente mora em alojamento. Está lá na caserna. Está dentro da caserna, então... É um tipo de caserna. Não são só os soldados. Sim. A caserna era exatamente o alojamento desses militares. Era onde eles dormiam. Fala de intimidade, de coisa de dentro. Sim. Os porões. Porque
Imaginem que qualquer um que tem ali mais de um irmão, que os irmãos dormiam juntos. Sim, sim. Como você chega fala quanto que aconteceu. Era isso aí, vira uma grande família. Grande família. E os segredos começam a ser, né, divididos, né? Sim. Gente, só para constar aqui, essa lei da qual o nosso convidado acaba de mencionar é a lei... ela trata, ele falou aqui agora, a lei 14.197, de 1º de setembro de 21, ela trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E aí tem aqui os itens... E acaba com a Lei de Segurança Nacional, né? E acaba com a Lei de Segurança Nacional. Aí ele tem aqui atentado à soberania, à integridade nacional, espionagem e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Golpe de Estado. Eu me lembro, parece que é uma maldição. O ex também presidente, que agora está o presidente, assinou uma tal de uma lei da ficha suja, ou ficha limpa, e parece que deu errado, né? Ou não deu muito certo? Veja só, qualquer um que senta ali naquela cadeira de presidente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Sim. A gente sabe que o volume de documentos que se assina por ano é um absurdo. Absurdo. E mesmo que a autoridade não tenha tempo de ler, ele precisa ter uma equipe de confiança para ler e realmente pessoas que ele possa confiar, né? A verdade é que isso não acontece, as pessoas por falta de experiência, né? E isso é uma outra coisa muito interessante, independente do que eu já falei aqui, qualquer um que fizesse um mínimo de análise, e aí eu vou botar aí no pacote até os nossos dois presidentes que estão na disputa aí sempre eterna, agora, Lula e Bolsonaro, nenhum deles tinha experiência em gestão pública. Tem certas coisas na vida, Gemilson, que não dá pra gente... negociar. Não é nem negociar, você cai de paraquedas sim, e... Né? Sim. Imagine que eu te pegue ali um paraquedas e... Não, peraí, calma, você vai pousar devagarzinho aqui, isso aqui é um centro cirúrgico, você vai fazer a cirurgia nesse paciente. Tem como. Né? Então, tem coisas que exigem um conhecimento prévio. Eu admiro a coragem de todos eles. Sim. De encarar um negócio desse sem ter noção, sem ter condições, porque a gestão pública, você ser presidente de um país de dimensões continentais como o nosso, de uma diversidade, de uma complexidade como a que nós temos, e você... A única habilidade que você tem talvez seja fazer política ali sabe? Não é o ideal. Né? É por esta razão que a gente não avança. E eu tenho certeza, eu vou pegar aqui o exemplo da cidade de São Paulo, para a gente deixar o Brasil fora. E porque passou agora bem recente. Imagine que a cidade de São Paulo fosse uma empresa. Uma empresa com os seguintes dados: 12 milhões de operários, de trabalhadores. Uma empresa com um produto interno bruto de R$ 1 trilhão, com um orçamento anual de 120, 130 bilhões. Os números são... estratosféricos. Mas a empresa é sua. Sim. E aí, de repente... Você, para ser um mega empresário como esse, tem uma empresa como é o estado de São Paulo, né? Diz, poxa, eu não posso tocar aqui a minha empresa, mas eu preciso colocar alguém para conduzir. Sim. Será que qualquer um de nós, Jaimilson, eu, você que está nos assistindo, colocaria qualquer um daqueles 6 que disputaram recentemente a eleição de São Paulo? Nenhum deles tinha experiência em gestão pública. Nenhum. E no final, o povo, apesar de deixar para a última hora, mas o povo brasileiro é inteligente, escolheu o menos pior. Era o que tinha um vernizinho de conhecimento, porque havia sido vice.
e tinha assumido por um período curto. Os outros, sabe, gente que nunca, não sabe nem o que é ser prefeito de mas estava ali, discutindo ideias e... Gente... É surreal. Não tem como. Não tem. O senhor acha, de ouvir isso tudo, o senhor acha, então, a gente devia dar uma regulamentada nessa lei aí para que pessoas se candidatassem? Olha, eu não tenho dúvida disso, que teria que Precisa, ter. né? Agora, um dos projetos meu que está em andamento é um livro que eu estou escrevendo. O homem também é escritor, gente. E o título é A Obsolescência das Discussões Vazias. Porque esse tema é um dos que está enquadrado nisso. Todo ano a gente discute lei eleitoral e não muda nada. Nada, fica do mesmo jeito. Mas todo ano se discute isso aí. Todo ano muda alguma coisa, troca 6 por meia dúzia e não muda nada. Discute. Isso é uma discussão vazia. Sim. Quer ver outra discussão vazia? A questão climática. Não dá em nada. Nada. Mas discute. Quando bastava uma única decisão, já ia mudar radicalmente tudo. Imagine que a decisão fosse: cada ser humano será obrigado a plantar uma árvore. Mas eu tenho uma criança de 6 meses. Ok, o pai planta por ela. Pronto. Acabou. Só isso aí já ia... Só isso. Já mudava muito. Custa quanto isso? Nada. Porque você pode plantar, pegar uma planta nativa. Sim. Não tem custo. Mas... E a gente fica, discute isso, discute aquilo, investe milhões em estudos e pesquisas. É a verdadeira obsolescência das discussões vazias. O título do livro vai ser esse? Rapaz, pelo título já dá pra ver. Obsolescência das discussões vazias. Aguardem logo nas melhores livrarias do Brasil. Porque autor Átila Maia. A discussão vazia leva exatamente a isso. Você está discutindo coisa ultrapassada. Sim. Né? Nós estamos discutindo aqui o que já não tem mais o que discutir, já não adianta mais. Já não acrescenta mais. O senhor acha, e aí eu lembrando aqui do nosso saudoso Enéas, o senhor acha que o Brasil falhou com Enéas? Aquele era um homem... o senhor acha que ele seria um presidente que faria diferente desses que já se apresentaram? Jamilson. E o senhor foi companheiro dele, né? De caminhada, né? De novo, o conhecimento, você saber das coisas é complicado. Primeiro porque a gente, quando coloca as verdades, na maioria das vezes a gente desagrada. Sim. Né? Eu diria que o Brasil não errou. O Brasil se livrou. Com todo o respeito que eu tenho a Inés, que eu andei com ele, que eu fiz, mas eu mesmo tive que me aborrecer com ele muito feio. Eu mesmo. E presenciei também coisas que jamais poderiam ter acontecido. E cheguei à conclusão que se ele tivesse sido eleito presidente, teria sido a mesma coisa. Agora, a reflexão que eu deixo para cada um que está nos assistindo. Sim. Cada um. Nós estamos falando aqui de gestão pública. Sim. De alguém que terá a incumbência de administrar o direito dos outros, os benefícios que outras pessoas irão usufruir e não o próprio. Então, isso tem que ser uma pessoa muito diferenciada. Sim. E aí eu pergunto a todos, mas vou perguntar aqui para o meu amigo Jaimilson, se ele conseguir responder. Por acaso o perfil psicológico dessa pessoa para ter esse desempenho seria o perfil do nosso Genivaldo? Não. Você sabe quem é Genivaldo? Sim. Genivaldo Bispo.
O sobrenome dele até não sei. Qual é da onde é que você o conhece? Qual é a referência? Não é o senhor fala, o Genivaldo é o rapaz que tá preso? É o que tá preso? Não sei se ele está preso. É aquele morador de rua que saiu com uma senhora casada. É esse mesmo. É Genivaldo, né? Genivaldo. Sim, aqui de Brasília, aqui de Brasília. Sim. Isso. Mas por que eu pergunto isso? Porque ele deu uma entrevista. Foi. Você sabe quantas visualizações ele teve nessa entrevista? Milhões. 8 milhões. Por muito pouco, ele não é deputado federal. Porque 4 partidos chamaram ele. Quem foi esses partidos? Agora eu não tenho de cabeça, né? Gente. Mas a pergunta que eu fiz é essa. Sim. É esse o perfil psicológico? Não. Esse indivíduo que vai conduzir a vida de mais de 200 milhões não pode. De seres humanos? Não pode. Mas é isso que a gente valoriza nas eleições. É isso que a gente valoriza. É um indivíduo que tem milhões de visualizações nas mídias sociais. E ter milhões de visualizações nas mídias sociais não tem absolutamente nada a ver com gestão pública. Perfeito. Né? E aí depois as pessoas querem reclamar porque enfrentam filas nos hospitais. Reclamar para e não são atendidos. Mas os governantes foram colocados por nós. Por vossas. Depois querem reclamar, que hoje já está chovendo reclamação, de funcionários. Eu vou pegar aqui de Brasília mesmo, né? Mas Câmara dos Deputados, do Senado, que estão aposentados e estão sendo obrigados a vender, inclusive, o apartamento onde moravam, porque não estão dando conta de pagar o condomínio. Porque caíram de um salário de 25, 30 mil para ganhar 7 mil por mês. Quem fez essa reforma da Previdência? Quem? Jair Messias Bolsonaro. E agora estão apresentando um pacote aí, apertando ainda mais. Cada cidadão brasileiro vai acabar tendo que contribuir com 90% do que ganha. 90%? Inclusive, esses que ganham até 5 mil reais por mês, que são mantidos de uma forma conduzida pelo próprio governo na ignorância. Ignorância é falta de conhecimento, porque eles não conseguem visualizar as coisas, e eles pegam apenas aquela informação que é bonita. Eu ganho 5 mil, você é isento do imposto de renda. Agora vai comprar um pão com a xícara de café lá na padaria para ver quanto você vai pagar, se não é 90% de imposto. Imagina o pãozinho na padaria, imagina o resto. Você entendeu? Sim. Então, se nós vamos permanecer nessa eterna ignorância, eu lamento, eu sinto muito, eu tenho muita pena de todos os brasileiros. Outro dia, sou um cara chato, acho que todo mundo sabe, e acho que é por isso até que ninguém me quis como presidente da República. E antes de terminar a entrevista, eu quero saber, o senhor desistiu desse projeto ou 26 o senhor vem de novo? Mas já eu pergunto. A gente fala já, mas outro dia eu fui na Feira dos Importados. Já havia muito tempo que eu não ia lá. E de repente me chamou a atenção uma quantidade de chinês enorme que eu vi ali. E olha que nos meus vídeos e nas lives eu já disse várias vezes que o mundo tem uma dívida social com a China. Porque foi a ocasião daquele trabalho, indústria compartilhada, cada um fazia um pedacinho aqui ou ali, mandava não sei para onde, né? E aonde praticamente todos os países transferiram seus parques industriais para a China, porque lá tinha trabalho escravo, a produção era barata e as leis ambientais não existiam. Hoje nós estamos pagando o preço disso tudo. Então nós temos uma dívida social com a China. Sim. Eu reconheço isso. Agora, daí para admitir o que está já acontecendo no Brasil, é lamentável. Mas como eu disse que eu sou um cara chato, eu comecei a ir nas barracas que tinham brasileiros. Mas vem cá,
Qual a percepção de vocês aí desse monte de chinês aí que tem aí? Como é que vocês se sentem com isso? Olha, uns disseram, é oportunidade de trabalho, né? Eles estão aqui. Aí, tá bom. O brasileiro é humano. O brasileiro é amigo. Joia. Mas que mais? Aí cutuca outro ali. Não. O problema é o seguinte, eles chegam aqui, são os primeiros a chegar, os últimos a sair. Que horas o brasileiro chega aqui? 9, 10. E todos os chineses já estão lá. Pode ir lá que vocês vão conferir. Vai lá. Outra coisa, ali está sendo construído um shopping, lá só vai ter chinês. Cutuca outro ali, mas aí ele diz, olha, eles estão aqui, a cultura deles é para eles serem patrão. Nós é que vamos ser os empregados dele. E é fato. Fato. Como eu disse também nas nossas lives. Seremos sim escravizados pelos chineses, mas isso não é simplesmente escravizados. É uma transferência de cultura. Sim. Né? Ora, isso está acontecendo na Bahia, na BYD. Fábrica de carro que está sendo instalada na Bahia. Trabalho escravo lá não tem domingo, não tem nada, importaram vários chineses, porque agora eles importaram os chineses, daqui a pouco serão os brasileiros que serão escravizados, mas serão escravizados porque são escravos? Não. Ora, se a maioria ali, e tudo vai ser dominado por chinês, é uma transferência de cultura. Sim. Mas nós vamos permitir isso? Vamos, se nós continuarmos sendo os últimos a chegar no local de trabalho. Vamos entregar o ouro. Se nós não pensamos na hora de escolher os nossos representantes, se deixamos para fazer isso no último segundo, também vamos entregar. Chegaremos lá, e não vai demorar, hein? Vai ser na próxima década, não. Não vai demorar. Mas é bom que cada brasileiro saiba que isso, se acontecer, a culpa não foi de Bolsonaro, não foi de Lula, foi nossa. Nós mesmos. Fomos nós. Fica aí a reflexão, viu, gente? Que é urgente. Eu me recordo muito bem em 2004, quando criaram a ANAC, eu recebi um grupo de jornalistas, olha, muito simples. Por que eu sou contra? Porque aqui o que está acontecendo é o seguinte, o que existe de interesse do Brasil, na época, era 55 milhões de passageiros, que todas as empresas aéreas querem. Era isso o volume. É o volume de passageiros. Segundo, as áreas estratégicas de riquezas minerais e água que nós temos aqui no Brasil. Daqui a pouco, isso eu falei em 2004, há 20 anos. Logo, logo, nós não teremos mais nenhuma empresa aérea brasileira. E os brasileiros farão parte dessas empresas, apenas para limpar os banheiros e os corredores. E aí eu pergunto, hoje alguém conhece uma empresa brasileira na aviação? Não tem. Olha, há 20 anos o senhor avisou. Há 20 anos, exatamente 20 anos. Foi em 2004. Sim. Estou dizendo aqui para vocês agora. Nós seremos escravos, não porque fomos escravizados pelos chineses, mas porque eles implantaram a cultura deles aqui. E nós entregamos de mão beijada. E a culpa não é de nenhum governante, a culpa é nossa, brasileiro, na condição de brasileiro votante que vai lá e vota. Cidadão, eleitor. Então que ninguém venha no futuro dizer que o Brasil virou um estado colônia ou o povo é escravizado por culpa do presidente A, B, C ou D, porque isso é mentira. A culpa é nossa. Nós que assinamos o cheque em branco. Brigadeiro, gente, hoje o programa Palavra Franca é uma edição especial, segunda-feira,
com o nosso convidado mais que especial, o Brigadeiro Átila Maia. Eu quero deixar aqui um desafio. Eu acho que a gente vai ter que fazer um quadro aqui semanal para escutar esse homem, gente, porque é muita informação, muito conhecimento e muita novidade, viu? Eu vejo que o nosso horário aqui já está avançado. Eu quero mandar um abraço para os nossos colaboradores, a Único Certificado Digital, a Pai de Valparaíso de Goiás, que eu quero pedir a sua ajuda. Você que conhece a Pai, né, colabore, participe das atividades, né? Mandar um abraço aqui pro guia comercial do Valparaíso, meu amigo Léo. Léo, você tá com a missão, viu, Léo? Vai lá, você já sabe o que é, tá? Gente, quero mandar um abraço também para uma atleta, a nossa atleta mirim, a nossa atleta feminina, Isa Manhinha. Essa menina, ela é sensacional, tem um futuro promissor. E eu peço que você pesquise aí o nome dela, Isa Manhinha, na internet. Ajude, patrocinador, você que tem uma empresa, patrocine. Essa menina tem um futuro brilhante e é de Valparaíso de Goiás. Isa Manhinha. Deixa eu só complementar uma coisinha aqui. Sim, Brigadeiro, por favor. Porque isso é algo que já existe aqui e também foi introduzido paulatinamente sem que nós percebêssemos. Sim. Essa cultura do fast food, dos shopping centers, enfim, essa coisa toda. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu cheguei lá em 2008, e eu me recordo muito bem que num determinado dia, como eu tinha uma reunião no início da tarde, eu resolvi almoçar um pouquinho mais cedo. Uhum. Eu cheguei lá no restaurante, tinha lá um cardápio ali, um menu, e eu vi que tinha omelete de queijo. Eu queria aquele omelete de queijo. E aí o rapaz me respondeu: uai, não tem. Mas como não tem? Não, porque o omelete de queijo é só até às 10, eu acho que era 10h30. Uhum. Eu digo, mas você tem ovo e tem o queijo? Tenho. E por que não tem omelete? A cultura americana é essa. As coisas são padronizadas. Sim. Né? O americano é binário. Ou você é obrigado ou é proibido. Ou um outro. Não existe valores intermediários. Né? Então, omelete com queijo está até às 10. Você chegou 10h01, não dá mais. Não tem mais. Mas não tem ovo, então não tem. Vai no shopping aqui hoje, ou entra nos nossos restaurantes, tente pedir o que você quer. É só o que eles têm. Eu já passei por isso, viu? Mas essa não é a nossa cultura. Não é. Entendeu? Então é um exemplo vivo e que qualquer um pode observar isso. Pode fazer o teste, né? Pode fazer o teste. Perfeito. Você não consegue pedir o que você quer. É o que eles têm. Ei, Brigadeiro, eu quero deixar o convite aqui pro senhor. Voltar de novo, porque é o seguinte, nós vamos ter que ter um quadro com o senhor aqui, né? Porque só um não dá, não. Mas hoje é um especial. Segunda-feira, quero agradecer você que está nos assistindo até agora. Segunda-feira, a gente está abrindo aqui um novo quadro. E aí, depois a gente vai acertar nos bastidores a sua disponibilidade. Mas não vai ficar só nessa segunda-feira não, viu? Temos muito que ouvir o senhor ainda. Mas por enquanto, eu preciso acabar para a gente continuar. Até porque para deixar um gostinho de quero mais, né, gente? Programa Palavra Franca hoje com o Brigadeiro Átila Maia. Eu quero agora passar o momento para o senhor dar suas considerações finais e seus recadinhos aí e suas conclusões. Por favor, o programa é todo seu. Eu vou responder então a sua pergunta, né? Se eu pretendo disputar. Vem ou não vem, candidato a 26? Então é o seguinte, a minha parte eu fiz. Eu passei 4 anos como pré-candidato praticamente. Elaborei um plano de governo com 48 metas. Praticamente essas metas foram copiadas, mas como quem copia sempre copia mal, né? Mas já avançou muito. Pelo menos copiaram, né? Tentaram. E essa era exatamente a intenção, né? Porque essas metas foram apresentadas ainda em plena gestão do governo Bolsonaro. E ele, inclusive, copiou algumas, né? E eu queria exatamente, quanto mais avançar, melhor. Menos trabalho eu vou ter, porque a coisa já foi implementada, alguma coisa já foi regulamentada, já tem lei, já tem exemplo.
A telemedicina foi uma que foi assinada pelo Bolsonaro, a lei da telemedicina, no dia 22 de dezembro de 2022. Olha aí. Né? Então... Já no finalzinho. No finalzinho. Não tem problema nenhum, era isso aí. O plano de governo já está atualizado. Agora, eu não identifico no meio dos dirigentes partidários, pelo menos até este momento, ninguém que realmente tivesse interesse no desenvolvimento do Brasil, na melhora das condições para o povo brasileiro. Os dirigentes partidários, você veio de uma disputa eleitoral, talvez você saiba tanto quanto eu isso. Recente. Os dirigentes partidários só querem saber de dinheiro. A única preocupação deles é eleger deputados federais e negociar os partidos para que eles consigam um resultado melhor na eleição para deputado federal. Então, diante disso, eu não sei. Vai ter algum partido que vai me oferecer esse espaço? Se tiver, eu topo, eu estou pronto, está tudo pronto, tudo resolvido. Se não tiver, paciência. Né? Eu Fica a dica. Estou pronto, estou à disposição. E preparado. Sim, preparado. Né? Diferente do que a gente vê por aí. Por aí, verdade. Né? Eu estou em condições plenas. Agora, os partidos vão querer, o povo vai querer, porque eu vou citar aqui mais um outro exemplo, uma experiência que eu tive. Das 48 metas, para mim a mais importante era a reforma tributária, que resolvia esse problema para sempre. Na tentativa agora, depois da mudança de governo, eu procurei o presidente de uma federação das indústrias, né, para apresentar o plano, e uma vez que eu apresentasse e a federação aprovasse, aquele plano já não era mais meu, mas era meu e da federação. Daqui a pouco eu ia para outra associação e daqui a pouco era de todo mundo. Nem resposta eu obtive. Então, é o que eu falo. Se nós formos escravizados, é uma transferência de cultura, mas está sendo com o consentimento de todos nós brasileiros, ou da maioria esmagadora dos brasileiros, que deixa tudo para a última hora, que é uma cultura do Brasil também. Então, pensem, reflitam e decidam o que vocês querem. Gente, esse foi o nosso bate-papo de segunda-feira com o nosso convidado de honra, Brigadeiro Átila Maia. Sexta-feira que vem tem mais. Lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se não estiver, gente, eu estarei com ele. Tchau, pessoal!